Eu hoje no meu nascer do sol, conversando com o sol, como o Adolfo falou de manhã, que a gente pode perguntar para o sol, né? Eu perguntei para o sol o que que eu deveria trazer aqui no ensinamento. É tão vasto, gente, são tantas possibilidades, são tantos temas. Ele falou de astrologia, de magia, de cabala, é, é, de alimentação, de respiração, tem exercício para tanta coisa, né? E aí quando eu estava lá, eu ouvi o nome de três livrinhos e eu peguei esses três livrinhos e abri aqui numa página que eu acho que vai ser útil aí para vocês de alguma maneira, porque são, são trechos muito preciosos. O primeiro trecho ele é do livro Nova Luz sobre os Evangelhos, como o Pentecostes é uma data, né, é, que está bem descrita no Evangelho, mas não saiu sobre Pentecostes, não. Saiu sobre é do Evangelho de São Marcos. O capítulo chama-se A Tempestade Amainada. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: Passemos para a outra margem. E, tendo-se afastado da multidão, levaram-no consigo, tal como estava, na barca, e acompanharam-no outras barcas. Desencadeou-se então uma grande tempestade, e as ondas arrojaram-se, lançando-se contra a barca, de tal maneira que já estava quase cheia d'água. Jesus dormia na popa, sobre uma almofada. Acordaram-no e perguntaram-lhe: Mestre, não te preocupa que possamos morrer? Ele, despertando, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te, sossega. O vento serenou e fez-se grande calmaria. Depois, Jesus lhes disse: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Eles sentiram então um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Essa parte da Bíblia muita gente conhece, né? Não é muito falada, mas a maneira como ele explica é muito linda. Esse é o relato de um milagre de Jesus e parece muito simples. Na realidade, é também um relato simbólico que apresenta uma imagem da vida de um discípulo. O discípulo encontra-se sempre no mar, numa barca, em que deve enfrentar a tempestade e o vento, que são os seus sentimentos e pensamentos caóticos. O Cristo está também nessa barca, mas adormecido, e o discípulo deve despertá-lo para que ele se levante e diga aos pensamentos e aos sentimentos tumultuosos: calai-vos, acalmai-vos. Ao despertar, Jesus disse aos discípulos: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? O que significa ter fé? Ter fé é saber que, nas profundezas do nosso ser, vive um grande poder, uma entidade divina, o Cristo. Dado que o Cristo está na nossa barca, nada temos a temer. Não corremos perigo algum. Graças à presença do Cristo, mesmo que ele ainda esteja adormecido, a barca não naufragará. Devemos saber que vive em nós um príncipe tão luminoso e poderoso que as forças hostis são obrigadas a respeitar-nos devido a esta presença divina em nós. Estamos em segurança. Bom, isso aqui foi o presente do sol para vocês, né? E ele fala que o Cristo em nós, ele ainda está muito pequenininho, como Jesus na manjedoura, né? Mas um dia, quando ele despertar, vai fazer prodígios.
Pode até deixar ele continuar adormecido, mas espalhar em seu redor a confiança. Ele é real, imortal. E se o despertardes, procurai não o atormentar com preocupações mesquinhas e gritos inúteis. Por que tens medo, homens de pouca fé? Perguntou Jesus. Sim, as pessoas atormentam-se por quase nada. Nunca pensam que trazem em si mesmas o maior dos poderes, o Cristo. O Cristo representa o amor, a sabedoria e a verdade em nós. Quando ocorrem grandes desordens na nossa alma, tudo se apazigua depressa se pedirmos auxílio ao amor e à sabedoria. A sabedoria é capaz de dissipar as nuvens e amainar os ventos, e o amor acalma o mar. A sabedoria age sobre o vento, que é o pensamento, e o amor acalma o mar, os sentimentos. A água e o ar, o mar e o vento são símbolos eternos. Os apóstolos, que conheciam o significado dos símbolos, só narraram nos evangelhos os acontecimentos cujos detalhes podiam ter correspondência em todos os planos. Por isso, gerações e gerações puderam meditar sobre os acontecimentos da vida de Jesus e dos seus discípulos. Em breve, Laura vai começar um grupo, né? À noite, nas quintas. Conta aí, Laura, um pouquinho. É um olhar do mestre sobre alguns pontos essenciais do Antigo Testamento. É um livro que está numa coleção diferente, não é das obras completas, ainda da pequena coleção Svor. Tem dois, tem o do Novo Testamento, que aí é assim é uma apoteose, porque é um grande mestre falando de um grande mestre, né? E ele vai contando as parábolas de Jesus, como a Carla fez agora, só que são muitas, e umas até que não tinham sido publicadas antes, e vai mostrando como aquilo é extraordinário. Mas com relação ao Antigo Testamento, os protestantes leem bastante, mas em geral o católico não lê muito, né? O cristão, o católico não lê tanto assim, e tem coisas tão obscuras, e ele vai trazendo uma luzinha do pensamento iniciático. Aí é extraordinário. E vai ser então nas quintas-feiras. Eu acho que ainda precisamos de umas 2 reuniões. A gente vai avisar no grupo quando começarmos o próximo livro. Estamos terminando Amor e Sexualidade. Porque é maravilhoso, né? A maneira como ele vai interpretando esses símbolos, essas imagens dos evangelhos. Gente, é muito rico. Aquilo adquire assim um novo significado, né? E fica mais fácil da gente aplicar assim na nossa vida, né? Tem uma chave, né? O iniciado tem uma chave, então ele lê e diz, olha, quando se fala assim é tal coisa. São símbolos, e aí tudo fica diferente. Aí você lê com prazer aquilo. Bom, o segundo livrinho que eu recebi lá do Contato com o Sol foi esse aqui, Sementes de Felicidade. E aí tem um trechinho, puxão de orelha aqui, sobre o dinheiro. Estamos falando da vida cotidiana, né? Temos que falar do dinheiro, né? Cada um de vocês deve refletir sobre a relação que se deve ter com o dinheiro. Mas, sobretudo, deveis evitar tê-lo como ideal, como objetivo na vida. Deveis evitar metê-lo na cabeça, porque nesse lugar ele se tornará como um filtro que impedirá o sol, o espírito, de vos iluminar. A vossa cabeça deve estar unicamente à disposição da luz, do céu, dos anjos, dos arcanjos, a fim de receber as suas mensagens e os seus conselhos. Se tiverdes uma cortina na vossa cabeça, as mensagens serão desviadas e não sabereis que direção tomar. Já não sereis guiados. E quando já não se é guiado, mergulha-se de cabeça nas emboscadas e nos precipícios. Para obter a felicidade não é de dinheiro que necessitais, mas de luz.
Às vezes há pessoas que vêm pedir-me conselho para a escolha de uma profissão. Estão hesitantes. Será que devem seguir uma determinada via onde ganharão muito dinheiro ou escolher uma profissão menos lucrativa, mas que lhe deixará mais tempo livre para fazer outra coisa? O que vocês acham que eu respondo? Na qualidade de instrutor, não tenho de dizer a alguém se ele deve fazer isso ou aquilo, mas somente explicar-lhe as consequências das suas escolhas. Depois, cabe à pessoa decidir, após ter refletido muito e ter analisado bastante. Então, eu respondo: querer ganhar muito dinheiro não é mal, mas tudo depende do seu objetivo, do seu ideal, daquilo que quer realizar na sua vida. Se seu ideal, como habitualmente se diz, é ser bem-sucedido na vida, isto é, ter poder e influência, pois bem, ganhe muito dinheiro. Mas se tem como ideal progredir na via da vida interior, da vida espiritual, terá menos necessidades materiais e por isso poderá ser feliz com menos dinheiro. Cabe-lhe a si escolher. Aliás, quem possui muitos bens nunca está tranquilo. Vê-se incessantemente arrastado num turbilhão de atividades, de preocupações, etc. Tem de estar continuamente alerta para se proteger de pessoas ambiciosas, desonestas e gananciosas que estão sempre à espreita dos seus bens. Mesmo que esteja muito vigilante, como poderá prever e remediar tudo? São preocupações sem fim, que lhe pesam, que a materializam e a separam das regiões espirituais. Assim, se perde muito tempo e energia, que poderia ser empregue mais utilmente para a sua evolução e também para a dos outros, a quem, com suas aquisições espirituais, poderia ajudar em inúmeras ocasiões. Quaisquer que sejam as tarefas que cada um tem de cumprir, é preferível não se sobrecarregar e contentar-se com o necessário para viver. Pedir mais é complicar a existência. É preferível, pois, contentarmos-nos com pouco no plano material, mas no domínio espiritual, pelo contrário, sermos insaciáveis, nunca estar satisfeitos consigo mesmos, nem com aquilo que temos. É preciso querer sempre se tornar cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos no domínio do bem. E tanto pior, se não é isso que ensinam a moral e a religião vigentes, para as quais basta ser bom pai, bom marido, alimentar e vestir a mulher e os filhos, levá-los para passear no domingo e trazê-los de volta para casa calmamente no fim do dia. Será isso um modelo? Está bem, isso não é mal de todo, e muitas pessoas até nem são capazes de o realizar, mas esta moral é insuficiente para aqueles que pretendem viver de acordo com as regras da verdadeira moral e da verdadeira religião. Isso tem tudo a ver com o que o Fábio falou agora há pouco, né? Da pequena família, como é que a gente alarga esse círculo, como é que a gente aumenta, amplia, para abraçar outros seres, né? Geralmente, quando a gente está nesse foco da vida material, a gente fica muito fechado, né? Aí escreveu: que bálsamo esse ensinamento. Bom, e o terceiro trecho que o Sol mandou para vocês hoje é do livro Natureza Humana e Natureza Divina. O capítulo se chama O Retorno do Homem a Deus. O que dizem as pessoas em geral? É ele ou eu? Se eu não o vencer, será ele a me vencer? Se eu não conseguir destruí-lo, será ele que me destruirá? Evidentemente, em relação aos planos inferiores, onde reina a lei da selva, como se diz, elas têm razão.
Mas o fato de todas as criaturas se devorarem umas às outras na selva, nos pântanos e nos oceanos, será razão para que os humanos façam o mesmo? Que essa é a coisa da natureza inferior, da natureza superior, né, que a gente falou ontem, né? A gente é animal e anjo ao mesmo tempo. E como é que a gente escala, né? Aquele quadro da escada de Jacó. Mostra aí, Claudinha, o quadro que você tem aí na sua casa. Vou lá buscar um minuto. Vai falando. É lindo, que é como que a gente sobe dentro da gente mesmo, né? Sai dessa coisa da selva. Eles acham normal despedaçarem-se uns aos outros porque alguns pensadores disseram que o homem é um lobo para o homem, e numa certa etapa de evolução das criaturas isso é verdade. O egoísmo, o ódio, a crueldade reinam. Mas, quanto mais se sobe aos planos superiores, mais se vê manifestações de amor, de abnegação, de sacrifício. A Terra é palco de lutas e discórdias. Mas subamos ao céu. Consideremos o Sol, que é um símbolo do céu, e só veremos nele amor, luz e paz. Todos aqueles que afirmam que o universo é governado pela lei da selva têm razão, mas só se estiverem referindo-se às regiões inferiores. Portanto, o que eles dizem só é verdade 50%. Quer mostrar o quadro? O Fábio está mostrando ali. O Fábio. Ah, que lindo. Nunca devemos nos pronunciar precipitadamente. A humanidade delicia-se com fórmulas que não são verídicas e que, ao propagarem-se, fazem grandes estragos. Os que as adotam não viram que existe outra natureza, que é de uma generosidade, de uma bondade infinitas. Mas o homem não desenvolve essa natureza sublime, não a cultiva, porque está subjugado pela personalidade e diz: tenho de comer os outros antes que eles me comam. Sim, ele raciocina segundo a lei da selva. Mas se ele quiser dar-se ao incômodo de trabalhar, se quiser dar primazia à sua natureza divina, que está adormecida, que nem Cristo lá dormindo no barquinho, o que sucederá? Tudo o que nele é mal será absorvido pela individualidade. A individualidade que ele fala é o eu superior, né? Se julgais que a individualidade não se alimenta, não tem fome, vocês se enganam. Ela também come, mas com esse alimento ela produz luz. Consideremos um exemplo com a alimentação. Aí, voltando aqui à fala do Guila de ontem. Quando um criminoso, um malfeitor se alimenta, como é que esses alimentos, que são de natureza divina, reforçam a sua maldade e o seu desejo de destruir? Né? Já que vem de Deus, o que nele vai se transformar em maldade, num criminoso? Como é que os alimentos não o tornam melhor? É que esse criminoso transformou-os na sua própria natureza. Tudo depende, pois, do estado daquele que come. O alimento assimilado por cada ser torna-se aquilo que ele é. As pessoas más não se tornam melhores pelo alimento que absorvem, tornam-se ainda piores. E as que são boas tornam-se melhores ao comerem. Cada criatura transforma os alimentos na sua própria natureza. Por isso os iniciados dizem: Senhor Deus, eu sacrifico-te a minha vida. Toma-me em holocausto como vítima, absorve-me. Eles sabem que não desaparecerão, que não serão aniquilados, mas que o Senhor os transformará na sua própria substância. Eles adquirirão a natureza do Senhor. Então, esse era o... Acabou? Tem mais um? Esse era o... Acho que já foi 3. Já foi 3? Foi 3. Foi esse. 3. Esse acho que foi de 8. Ah, tá. Esse aqui é pra gente falar no final. Depois que a Laura falar, eu quero ler esse pedacinho aqui.
Então a gente agora vai para a Laurinha. Vai falar sobre poderes do pensamento. Pois é. Tem um livrinho, cada livro pequenininho, ele no fundo é um filhote de um grandão. Pelo menos assim era no início, depois foi mudando. Porque nos livros grandes, assim, esses brancos que a Carla mostrou, né, eu tenho até eles aqui cobertos por tecido, é a conferência inteira. Meus queridos irmãos e irmãs, aí tem a data final, Seva, 20 de abril de 71. Mas os pequenininhos, foi um pedido do mestre, livros mais sintéticos, que não tem uma conferência inteira, mas sim vários trechos de várias conferências sobre o mesmo tema. Porque numa só conferência ele falava praticamente de tudo. Você tinha informação sobre os anjos, sobre os gnomos, informação sobre como ser político ou músico. Assim, e por mais ele nunca deu título ao que ele ia falar. Todas as conferências eram improvisadas. Ele muitas vezes lia o pensamento do dia, que alguém dava para ele, porque não foi ele que selecionou aquele pensamento. E no iníciozinho, nos anos 30, 40, ele lia o pensamento do dia do mestre Peter Danov. E a partir dali falava 1 hora, 2 horas, 40 minutos, dependia. Muitas vezes depois do almoço, nós ouvíamos junto com ele uma conferência de 1 hora e pouco, e aí às vezes ele até parava e disse, espera aí, esse cara não explicou direito não. Tem mais isso, assim, ele próprio corrigia. E quando terminava a conferência, às vezes nós tínhamos mais uma conferência sobre algum tema que ele julgasse necessário explicar. E necessário segundo o quê? Podia ser condições atmosféricas e astronômicas, astrológicas, podia ser em função de quem estava na sala, podia ser em função de algum puxão de orelha que, de vez em quando, ele recebia do mundo invisível, porque ele revelava tanta coisa, né? Carla mencionou isso ontem, e o mundo invisível dizendo para ele, mas espera aí, você está falando tudo isso, o pessoal está anotando, o que eles vão fazer com isso? Porque o Peter Danov não revelava tanto assim. Então ele topava pagar algo mais. O pensamento, o poder do pensamento, é um dos livrinhos cor violeta, eu não estou com ele aqui, que é o carro-chefe, é o que mais vende no mundo inteiro. Não sei se você tem aí ele. E é um que nós temos traduzido, inclusive já para o português do Brasil, não sei se a Bambual vai aceitar essa tradução, mas é um dos próximos a ser publicados, onde a gente vê que o pensamento é um gesto. É um gesto que vai nos levar a uma magia. Aí ele começa a dizer sobre o que pensar. Que tipo de pensamentos nobres. Ele é tão preocupado com quem nós somos, que tem umas fórmulas que ele dá sobre o pensar, que eu quero que eu tenha isso assim assado, que em mim tal coisa aconteça, várias concentrações belíssimas. Aí ele tem no próximo parágrafo ele diz, e para aqueles que acham esse tipo de oração muito egocêntrico, tem também essa oração. Aí ele, por exemplo, ele dizia, você quer ajudar a humanidade inteira, só que não dá, como é que você vai fazer? Ele disse, não tem problema, imagine que tudo vai com a imaginação, né? Que pensamentos vêm me visitar ou não. Então você imagina um ser muito bacana, esse ser representa a humanidade inteirinha, e você pega a mão desse ser e acaricia, e deseja a esse ser a maior evolução espiritual, o melhor encontro com o divino. Assim você está ajudando a humanidade inteirinha. Você resumiu, né? Porque nós temos que ser mestres do nosso pensamento. E ele explicava isso de todas as maneiras, desde quais são os pensamentos que vêm visitar você. Quando a Cláudia diz, mas não sei o que eu estou pensando, mestre, porque ele perguntava, né? O que você está pensando agora? Sei não. Isso era uma maneira perfeita de irritar o mestre. Como que não sabe? Então tem um pensamento para quê? É uma grande arma, é um grande instrumento para transformar a sua realidade fora e dentro. Inclusive na magia dos gestos, né? A gente abre uma gaveta, acho que eu cheguei até a mencionar isso ontem, pedir
para que o nosso ser esteja aberto a todos os pensamentos que virão edificar ao longo do dia alguma coisa bela em nós. E é o momento de fechar a gaveta, dizer que o meu ser esteja fechado a todos os pensamentos que não vão me trazer luz hoje. Porque o que me traz luz hoje pode para uma outra pessoa não trazer luz nenhuma, e vice-versa. Não é o que é o pensamento em si, depende da minha atmosfera, quem eu sou. Certas pessoas veem um filme de horror e não estão nem aí. Outras não dormem 3 noites. E ele citava bastante Platão. Cada pensamento é uma entidade viva. E nós temos que colocar no nosso ser policiais, assim como numa aduana, na fronteira, que pergunta: quem é você? O que você traz? Tem algum contrabando? O que você vem fazer em mim? E certos pensamentos não são para nós naquele dia. Não deixa entrar. Porque se a gente pega bem no início alguns pensamentos que vão levar a uma depressão, alguns pensamentos que vão levar a algum ato de maldade, alguma desordem espiritual, a gente pode não deixar entrar. Ele tinha certeza, e falou isso muitas vezes, da consciência que nós temos que ter com os pensamentos que vamos entreter. Esse livro eu realmente aconselho. Vai sair daqui a pouco, não sei se é mês que vem ou daqui 2 meses, né? Isso, Poder do Pensamento. Esse está em português de Portugal. Você gostou dele, Cláudio? Porque esse é o mais comprado na França, em toda parte. Fala, Cláudio. Não, eu gosto muito de todos os livros do Ivanov, né? Eu tenho uns 50 livros dele e lamento não ter todos, né? Lamento não ter todos aí, né? Mas eu gosto de todos. Esse trabalho de pensamento é um trabalho fundamental, né? Já que a gente tem mente, pensa, né? A gente tem que aprender a pensar e aprender também a parar de pensar, né? Que é silenciar a mente para poder entrar em comunhão com Deus, né? Desse silêncio, né? Onde encontramos realmente Deus, assim, né? É. Agora, saber que cada pensamento tem um teor que vai modificar até a nossa vida celular, e é verdade, né? Inclusive, nós estamos tão acostumados a sofrer e a ter problemas que ele alertava para o fato de que mães morreram abrindo a porta para um filho que elas pensavam estava desaparecido, pensavam que já tinha morrido, e a alegria de receber esse filho, elas morreram. Isso aconteceu na Europa. Como é que a mãe não morreu por causa da morte do filho, e sim porque o filho volta? É que a maneira como nós somos estruturados dentro já está há tanto tempo preparada para aquela coisa ruim, difícil, complicada, e aí a gente se fortaleceu. Mas isso não é viver. A vida solar, da qual o Adolfo estava falando, é uma vida onde os melhores pensamentos vêm. Tem uma expressão em inglês: if anything may go wrong, it will. Nós vamos em pensamento automático de que se houver possibilidade de algum problema, vai dar errado. Vocês conhecem pessoas assim, às vezes até nós somos assim, cuidado. Porque isso tem veneno. E está em nós a possibilidade de trazer uma esperança na vida. É claro que isso traria distúrbios tremendos na nossa sociedade. Para começar, a companhia de seguro não ia ser tão rica. Eu me lembro caminhando em Los Angeles e dizer para o meu marido: as escolas são lugares, assim, escolas públicas até de boa qualidade, mas as construções, absurdo, de pobre, de mesquinho. Agora, companhia de seguro em Los Angeles, tinindo, lugares lindos com mármore, com muito dinheiro. Como assim? Aqueles que se baseiam no medo que vem. O medo, na ciência iniciática, é a ausência de amor. É que nem quando eu entro num lugar que está escuro, basta acender a luz, eu não vou trazer luz comigo, né? Um fósforo. E aí o medo, o escuro vai embora. Mesma coisa quando chega o amor, já não tem mais medo. Não precisa lidar com os nossos medos. Me perdoem os terapeutas, mas
tem muita luz para ser trazida com amor. Depois, se quiser analisar e tirar dos eventos vividos uma sabedoria, é uma coisa. Mas o mestre insistia, traga amor no seu olhar para a vida. E o pensamento, ele vai guiar os sentimentos. Inclusive, os dois trabalham juntos, assim como a sabedoria, né, e o amor. E o mestre nos trazia a ideia da imagem do ser aquariano, do homem que vai vertendo aquela água da era de Aquário, que vai ser um casamento, uma mistura, um transar entre a sabedoria e o amor. Nós temos no livro O Poder dos Pensamentos muitos exercícios que vocês vão amar. Esse realmente eu recomendo. Talvez espere antes de comprar o de português de Portugal. Mas o que você teria para trazer, Carla, sobre esse aspecto do pensamento? Porque você é terapeuta e de repente se deparou perante o ser humano regendo os seus próprios pensamentos. Como é que você vê isso? O pensamento é a primeira etapa da criação, né? Quando a gente cria o que a gente vai viver, o que a gente vai materializar, né? Na verdade, já é um nível de materialização, né? O pensamento. No princípio era o verbo, né? E a gente pode, em tantos meios de utilizar esse pensamento, né? Para o bem, para o mal, abrindo o nosso caminho, fechando. E eu gosto muito da analogia que ele faz com o sol e os raios, né? O sol tem esses raios, assim, ele toca a todos com seus raios, né? E o pensamento na gente são os nossos raios. A gente vai mandar esses raios, quando a gente pensa em alguém, meu pai faleceu há pouco tempo, e de vez em quando, assim, não o dia inteiro, mas eu penso nele, eu tenho certeza que quando eu penso nele, é uma conexão, né? E essa conexão, ela não é só válida porque ele é teu pai, você amava ele, ele passou há pouco tempo. Daqui a 50 anos, continua. Inclusive, quando nós pensamos num ser como São Francisco de Assis ou Beethoven, já estão certamente reencarnados. Mas os seres que eles foram, explicava o mestre, lá atrás, há anos e anos, conserva, não vai poder interagir conosco, mas é um ponto de referência. Nós podemos estudar o pensamento de São Francisco e a música de Beethoven, nos vinculando com eles. O pensamento dá essa possibilidade. E tem uma coisa, velocidade, explica o mestre, é um critério de pureza. Então você tem um som que é menos veloz que a luz, onde que a conclusão iniciática é o som, que é claro que é puríssimo, mas é menos puro que a luz. E o pensamento, ele é mais veloz que a luz. Ele é tão veloz que já não tem mais velocidade. É o que na física quântica se chama de comunicação não local. Ela é instantânea. Nós estamos agora, não sei, vamos todos para onde que a gente vai, Carlinha? Vamos para Chipre. Vamos para o Bonfá. Pensei em Chipre. Vamos para o Bonfá. A gente está lá, não precisa de alguns segundos ou minutos para chegar até lá. Com o pensamento se chega. E os iniciados se entristecem com uma maneira medíocre que a gente usa o pensamento. Por quê? Fazer a lista da compra no supermercado é importante, acertar a agenda, conversar com fulano, tudo. Mas usar pensamento para fofoca, usar pensamento para não inspirar os outros com o sublime, é um grande erro. Nos foi dado o pensamento, dizem todos os iniciados, né, para algo maior, para essa conexão justamente, esse vínculo que nós podemos ter entre céu e terra. E com a oração dominical, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu, também significa que seja feita a vontade, que os meus melhores pensamentos que estão no céu se apliquem
na minha força de vontade, se concretize nos meus atos. Porque ficar com ideias lindas em algum lugar sentadinho não adianta, não vale, não é suficiente. E o francês adora pensar, né? Então o francês adora ter ideias, discute ideias, mas cadê essas ideias se concretizando? Aí ele tinha uma parte, claro, nunca tinha cinismo, mas tinha uma certa ironia ali, assim como ele falava de liberté, égalité, fraternité, que eles são o próprio, né? E também com relação ao pensamento, o francês adora pensar. E tem toda uma gramática que ajuda a isso. O Steiner falava disso. Essa língua é uma grande língua, ele dizia, do francês, porque ela, só de falar na sintaxe, essa língua, a criança já vai começando a ter instrumentos para pensar melhor um dia. Sim, mas vai pensar só para criticar o político que está no governo? Não. Inclusive, ele dava bronca. Como ele estava durante 50 anos na França, viveu até a Segunda Guerra Mundial lá, ele falava bastante da política à medida que ia acontecendo, Giscard d'Estaing, Mitterrand. E ele diz, vocês elegem uma pessoa e no dia seguinte começa a crítica. Crítica é um uso muito triste do pensamento. Não tem cabimento. Criticar o outro, às vezes pode ser necessário, quando você está numa conversa, até para ajudar o outro, e ele dizia, tem que terminar dizendo uma qualidade da pessoa. O Guilherme, que é professor, sabe disso. Às vezes você precisa falar de uma criança que está com uma certa dificuldade lá, um pré-adolescente. Então vamos dizer, tem isso, e depois, sim, mas a maneira como ele presta atenção é algo fantástico. Tirar uma qualidade. Fala, Guilherme, que essa tua pedagogia é importante. Por aí mesmo, isso mesmo, Laura. E se estiver falando com os pais, né, que muitas vezes a gente está conversando com os pais, a partir do momento que professor e pai já pensam juntos sobre a criança, as coisas já acontecem, né? E muitas vezes você tem que falar para um pai uma dificuldade daquela criança e que às vezes ele não concorda, né? Porque pai e mãe muitas vezes acham que o filho, ele não vê aquela dificuldade do filho, né? E quando a gente faz isso, a gente já tem que trazer um caminho para começar a trazer uma melhora. Vai falar sobre uma dificuldade da criança para o pai, então já traz junto um caminho de solução, né? É por aí que a gente tem que fazer sempre, né? Não, isso é fantástico. Agora, nesse elemento do pensamento, eu acho que vocês vão gostar disso, sem pensamento não tem meditação, né? A meditação, como ensinava o Rembrandt, que é uma meditação mais ocidental, é primeiro escolher uma ideia e seguir essa ideia até onde ela vai te levar. Inclusive vai chegar depois até mesmo a contemplação, identificação, níveis bem superiores. Mas tem uma irmãzinha do pensamento, é bem diferente do pensamento, mas é importante, que é a intuição. Eu selecionei aqui para vocês, porque para meditar a gente precisa de concentração, né? Tem a própria oração. E ele diz assim, como devemos fazer para que a concentração permita obter indicações numerosas na vida? Às vezes as pessoas dizem, não, isso é um ato de adivinhar, é uma profecia, uma clarividência, é psicometria. Vocês conhecem a psicometria? Pelo menos como ele fala aqui no ensinamento dele, é ter, por exemplo, na mão um objeto, uma pedra, aqui eu estou com mármore branco, e conseguir se sintonizar para saber quem é esse mármore, qual a história geológica, de onde ele vem, que céus e tempestades, que eventos aconteceram ao redor desse ser mármore. Isso é psicometria. Mas vamos chamar isso de intuição. De todas as formas de previsão, é a intuição que está trabalhando. E ela tem vários pontos de apoio para se manifestar. Uns utilizam cartas, né, tipo cartas, baralho mesmo, de jogo. São os cartomances. Outros leem nas mãos, são a quiromancia. Outros vão interpretar sonhos.
são os oniromancianos. Eu não sei bem como é que seria em português, estou inventando aqui em cima do francês. E claro, existem pêndulos e pedras. Mas o que é a intuição? Como é que a gente pode utilizá-la, desenvolvê-la, prever eventos graças a ela e evitar perigos e trazer assim mais ajuda aos outros? Então, a palavra intuição vem de in-tao, Deus dentro. Vocês às vezes querem conhecer qual é o tempo que vai acontecer, vai ser daqui a alguns dias, para poder arrumar algum programa. Então você liga para o pessoal da meteorologia e que está observando o vento, a pressão atmosférica e a quantidade de aparelhos que podem informar vocês. Então, é possível prever o tempo? Sim, é possível. Mas ainda faltam vários dados para obter uma certeza completa. Outra vez vocês vão para uma biblioteca, tem informações sobre uma questão que preocupa vocês, e vocês veem um bom texto sobre isso. Ou então vocês querem conhecer datas de eventos longínquos no tempo, então você vai no passado, você vai nos arquivos. Tudo isso é simples, as pessoas usam sempre. Mas nós também temos dentro de nós bibliotecas e escritórios de meteorologia, arquivos, etc. Bibliotecas, se sabemos consultá-las, podemos compreender o passado e o futuro. Quer dizer, o nosso pensamento, não só nós temos que ter transmimento de pensação entre as espécies, mas também dentro da gente temos grandes arquivos e podemos consultar. Agora, parece simples, mas na realidade é delicado e muito sutil. Não é mais ler livros sobre uma questão, não, mas fazer experiências. E eu vou mostrar para vocês uma fonte verídica, que nunca nos engana. Ela está dentro e pode informar muito mais que uma cartomante. Alguns vão me dizer, mestre, eu tentei me questionar, mas eu me enganei tanto e de maneira desastrosa. Pois é, a gente tem que saber discernir se a resposta vem da fonte ou de algum outro lugar. Então, podemos ir para a fonte de duas maneiras. Primeiro, nós mesmos fazendo observações, experiências e tomando medidas, ou utilizando resultados das experiências dos outros. Qual o melhor método? Ele deixou, vamos ver isso mais tarde. Mas eu tenho certeza que você já tiver algum tipo de sonho, visão, formas geométricas, algum tipo de premonições, né? São avisos que acontecem na sua vida. Avisos que chegam até a nossa consciência. Aliás, a consciência e a inconsciência está muito nesse livrinho também, Os Poderes do Pensamento. E são várias direções que na natureza vão se manifestando. Por exemplo, um pássaro passa, uma planta, uma conversa, alguns ruídos, cores, sons inexplicáveis, né? E é importante estar preparado para entender esses avisos, interpretá-los e decifrar esses sinais simbólicos que muitas vezes são difíceis de penetrar. E ele diz assim que muitas vezes uma pessoa simples sabe mais do que um próprio cientista, porque nos cientistas a intuição acaba não se desenvolvendo tanto assim, porque eles contam tanto sobre o lado externo, exato, mecânico das coisas, a atenção fica fixada sobre a forma externa e não sobre o conteúdo, sobre o interior. Então, vocês não têm nem que se parecer com os ignorantes, nem imitar os cientistas, porque cada um está com só 50% da realidade. Eu aconselho vocês a proceder das duas maneiras ao mesmo tempo, buscar verificações exatas e nunca abandonar a intuição que nos coloca em relação com uma fonte muito longínqua. Aquele que possui esses dois conhecimentos vai resolver perfeitamente essas questões. E por que na mulher a intuição muitas vezes é mais desenvolvida? É porque os homens contam mais sobre a lógica, sobre o seu próprio julgamento, sobre a filosofia, e as mulheres contam mais sobre a sua sensibilidade. Mas é justamente por isso que elas se enganam muitas vezes. É que a intuição pode se misturar com sensações vindo do lado astral, e aí a gente se engana, se a gente não sabe discernir a origem. E é necessário reconhecer que elas vêm de antigas filosofias
ou de fontes verídicas. Porque a intuição é uma voz interior. É a voz de uma reunião dos espíritos mais elevados que existem no mundo, dos espíritos mais autocolocados, os mais luminosos, os mais sábios. E a voz deles é a própria intuição que a gente sente. Muitas vezes as pessoas acham que uma coisa é intuição, mas não é intuição não, porque filosoficamente explicada, ela é a voz que vem do conselho dos seres mais sublimes que existem no mundo invisível. Quando a gente se vincula constantemente com esse conselho, a gente recebe sempre umas ideias, sugestões, indicações, avisos. A gente recebe o saber desse conselho. Isso ele está falando para todos os seres humanos. Não é, quando você estiver na quinta iniciação, no 27º grau. Não, é para nós todos. Mas se a gente não se vincula ao conselho, as vozes que a gente vai ouvir serão da nossa personalidade. Então, qual o critério? A intuição, quando ela fala, tem a ver com a doçura na voz dela. Em geral, o conselho é bem breve. E a liberdade que ela deixa ao indivíduo. Isso ele escreveu para você, Adolfo. Porque imagina se a intuição é uma ordem, já não é mais intuição. Isso, o Adolfo está sempre... Ele tem um radarzinho, assim, ele quer ver como é que fica o outro, como é que fica a liberdade. Ele tem uma filosofia que já estrategicamente colocada, né, Adolfo? Quando vocês ouvem uma voz que vem violentamente, de maneira bem forte em vocês, que insiste durante dias e horas, você sabe de onde ela vem, cuidado com essa voz. Ela é sempre de um lado inferior que ela virá. E se vocês escutam essa voz que vem com força, né, vociferando, vocês perdem todas as bênçãos. E todas as paixões falam assim em nós. Então, é interessante porque ele nos dá elementos para pensar sobre as nossas paixões. É mais uma propriedade do pensamento. Ele pode chegar como uma lâmpada, como uma luz, para a gente enxergar o que isso realmente é. Mas eu sinto tanto, lá na ANEP nós temos muito, quero um filho, quero um filho, quero um filho a todo custo. Aí vai fazer fertilizações assistidas e... Espera aí, de onde vem esse querer? Isso que a ciência iniciática diria. Mas é liberdade de ter filho? Não existe liberdade de ter filho ou não ter filho, existe uma colaboração cósmica de conceber uma criança. E vamos ver se a gente tem mérito ou não de ter um filho maravilhoso ou de não ter filho nenhum. O ponto de interrogação é uma coisa assim tão bem aprimorada do pensamento, né? Vamos ver, fazer um ponto de interrogação. Mas enfim, tem certos seres que se alimentam dos fluidos das nossas paixões. Eles têm interesse de aproveitar da gente. Eles nos levam a pensar que aquele pensamento é tão forte, então ele só pode ser muito bom. Aquela atração é incrível. A raiva também age assim sobre a nossa liberdade. São seres do mundo invisível que querem nos enfraquecer, acabar com a gente, nos tornar escravos. E algumas pessoas dizem, eu fiquei com raiva porque eu ouvi uma voz que me aconselhava de... Mas isso não era intuição. Os ciúmes também, mesma coisa. A pessoa ciumenta, acha que está sacando tudo. Não, não está. Esse sentimento violento dos ciúmes, por exemplo, nos faz perder nossa liberdade. O amor sexual também. Então, todos aqueles que têm interesse a nos fazer agir de tal e tal maneira, vão operar em nós com violência. Ao contrário, a intuição, que provém de seres desinteressados, não fala muito e não insiste nunca. Ela preserva a nossa liberdade. 3 vezes só ela nos diz, faz isso, faz aquilo, faz. Mas ela não vai dizer mais nenhuma vez. 1, 2, 3 vezes somente ela fala. E depois cala. E o silêncio vai reinar em nós. E a gente espera que essa voz insista. A gente está acostumado a ser violentado. Gente, isso é tão forte. Mas, como ela cala, a gente até esquece. E muitas vezes até bom esqueceu, porque aquilo estava atrapalhando, né? Porque a intuição não tenta agradar a gente, né? Mas era a verdadeira intuição.
E a primeira chamada foi pronunciada com bastante delicadeza, bem suavemente. A segunda chamada é mais breve. Fique, estude, vá embora, dá o fora. Algumas palavrinhas somente. E temos que obedecer. E a gente pensa, poxa, mas se os espíritos gostam da gente, eles deviam falar com mais força, mais insistência. Eles não estão acostumados a tal métodos. Eles não querem nos influenciar. Olha até onde vai o respeito, né? Nós é que temos que poder escolher. E aí, inclusive, esses espíritos sabem que a gente não vai prestar atenção e que as palavras vão se apagar. Mas eles também sabem que depois vem eventos, vem acidentes que vão acontecer. E aí a gente vai um dia meditar sobre o que aconteceu e diz, bem que eu tinha tido aquela intuição. Putz, por que eu não segui? Então, ela é uma voz tão doce, clara, breve e verídica, é por isso que a gente não escuta ela. Estamos tão acostumados com a violência. Aqui. Enfim, quando a gente respeita essa resposta da intuição, tudo pode fluir. Teve no passado, a gente pode falar mais um exemplo ou já terminamos? Pode. No passado teve um grande senhor, que se chamava Osman. Ele quis declarar a guerra para a Polônia, contra a Polônia. Seus ministros disseram para ele que as condições não eram favoráveis. Um turco que se ocupava de ciências ocultas se apresentou perante Osman e disse, Senhor, eu tive um sonho ontem. O grande ser me disse que o senhor não deve declarar a guerra, porque o senhor vai perder. Esse ano não vai dar para usar a espada. Vamos ver, disse Osman, super chateado, e inclusive pediu para alguém até decapitar esse profeta. E, depois desse incidente, ele declarou a guerra e perdeu o seu reino, né, o seu reinado e a sua vida. Esse fato é histórico. É chato, né, falar a verdade para os reis. É desconfortável você falar para um ser com poder. E teve, numa época longínqua, tinha em Sardenha, que é um lugar lá na França, na Itália, uma ilha, né, a Sardenha, um rei que levava o nome de Saint-Rémy. Uma noite, ele viu num sonho a peste se instalar na cidade e fazer grandes estragos. Ele despertou bruscamente e disseram para ele que um navio de comércio acabava de solicitar a entrada no porto. Ele deu imediatamente a ordem de fazer esse barco ir embora. E as pessoas surpresas, mas como assim? Não deixá-lo entrar? Pelo menos ali uma vez? Não, disse o rei. Faça com que ele vá embora. Atirem no navio se for necessário, mas ele tem que se afastar. As pessoas consideraram o rei um louco, obedeceram. Mas mais tarde, eles aprenderam que a peste estava nesse navio e foi Marseille, a cidade de Marseille, no sul da França, que ficou com a peste. Foi por ali que entrou na grande epidemia de peste bubônica. O tempo inteiro vocês recebem avisos, mas não ouvem. E pensam que é mentira, ilusão. Suponha que vocês decidam ver amigos. Vou dar um conselho a vocês. Antes de sair, se concentre sobre o seu eu superior, que mora em vocês, né? Tá lá no alto, mas está em vocês. Esse grande conselho supremo do qual eu falei. E envie uma pergunta. O caso pode não ser tão importante. Talvez não precise pedir para um conselho, mas para o grande conselho superior lá. Mas pergunte para o seu eu superior. E é claro que para coisas tão insignificantes como visitar um amigo, né? Seria ridículo de atrair a atenção do mundo inteiro para obter uma resposta, mas vocês podem perguntar sim para o eu superior, para que responda algo que vos preocupa. Pergunte, por exemplo, se o amigo vai estar em casa.
E como é que ele vai estar? De que maneira vocês vão conversar? O que vocês vão viver com esse amigo durante o encontro? Quer dizer, antes de ir, né? Vocês vão. Mas já pergunta, se é para desenvolver a intuição, já perguntem como é que vai ser. Sinta a resposta que é dada e vá então para a casa do seu amigo. Depois vocês vão poder verificar se aquilo que vocês sentiram, pensaram, era exato. Ele tinha muitos conselhos assim, né? E na volta, passem depois de alguns minutos para ver o quanto vocês tinham acertado, o quanto o seu pensamento foi projetado corretamente. Eu sei que nos Estados Unidos, deve ter em muitos outros países, os serviços secretos utilizam desdobramento, né? Tem generais, eu conheci um deles, e outras pessoas que sabem se desdobrar para ir fazer espionagem. Durante a Guerra Fria, durante a Guerra do Vietnã, aconteceu isso muito. Então, até mesmo para ir viajar em outros mundos, o pensamento é necessário. Enfim, temos aqui uma conferência belíssima, eu queria trazer para vocês. E a segunda condição necessária para a intuição, saber se a intuição se é puro. A pureza está na base de tudo. Se a intuição manda alguém matar a pessoa na esquina, não é intuição. E o nosso pensamento, quando ele se esteriliza, quando ele fica ressequido por falta de conversas com o amor, ele faz aquela coisa rígida dos dogmas. E nossas sociedades têm tanto pensamento dogmático. E o pensamento tem um destino: estar a serviço da grande sabedoria. Voilà. Espero que tenha dado um gostinho de quero mais, porque... Muito bom, Laura. Quando você falou essa coisa da velocidade, está ligada à pureza, né? Fui pensando no atrito. O atrito é que diminui a velocidade, né? Boa. Você tem mais impureza, você tem mais atrito, né? Tem mais porosidade, ainda não poliu a sua superfície, né? Bom, Olá. eu queria terminar terminar a parte palavral, falatória. Acho que o Cláudio quer falar alguma coisa. Não vi, desculpa. Pode falar, Cláudio. Eu queria só fazer uma síntese assim, do que eu acho que o Ivanov falou, dessa questão do conhecimento, né, onde o pensamento faz parte, né, que nós temos 3 grandes centros de conhecimento. Né, a mente, a cabeça, onde está ligado ao intelecto, a razão, que ajuda a gente a conhecer o mundo exterior, material, visível. Existe um outro centro menos usado, que está ligado ao ventre, né, ao plexo solar, ao Sattva, coisa mais instintiva, que nos avisa dos perigos, das energias negativas. E o terceiro centro, que é o coração, que é a sede da intuição, né, que nos permite um conhecimento direto, né, a fusão do sujeito com o objeto. Então, ao meu ver, a sede da intuição é o coração, e o coração tem que ser visto também como um meio de conhecimento, um órgão de conhecimento, não é só a cabeça. Né? O coração é um órgão de conhecimento que dá, né, para a gente conhecer alguma coisa, temos que amar aquilo que a gente está conhecendo. E outra coisa, os pensamentos bons e negativos está sempre ligado a entidades positivas e negativas. Né? Então, quando a gente recebe uma boa ideia, a gente se lembrar de agradecer aquela entidade que trouxe essa ideia. E se a gente sentir, se essa ideia trouxe assim, um arrebatamento, um êxtase, a gente oferecer essa sensação que as entidades, né, possam levar essa energia para poder ajudar os seres que estão precisando desse arrebatamento que a gente sentiu. Né? Isso é maravilhoso. Inclusive, o coração, assim se descobre, o Heart Math Institute mostra como o coração faz diálogo com o cérebro. E o mestre insistia muito, tem a consciência, tem o subconsciente, o inconsciente, tem a superconsciência. E essa superconsciência, não sei por que a psicologia deixou de lado. Tudo que acontece conosco a nível de êxtase, de compreensão maior, que está bem além do conhecimento. Mas, Carlinha, vamos lá, porque a gente fica até amanhã, né? Aí, todos, eu vejo a Ana Luz aqui, que deve ter elementos incríveis também para trazer, a Sarinha Miller, meu Deus,
Tão bom ver o rosto de vocês. Fala, Carla. Obrigada, Cláudio. Colocação maravilhosa. Eu queria ler mais um trechinho aqui para vocês. Aquele que se detém nas aparências das coisas afunda-se nas ilusões. As aparências só são úteis na medida em que podemos ultrapassá-las para descobrir a verdadeira realidade. Mas afundarmos-nos nas aparências conduz-nos fatalmente à morte espiritual. Ele está falando de sonho e realidade. O que é sonho, o que é realidade? O capítulo se chama Sonho e Realidade, do livro Acerca do Invisível. Claro que essa questão do sonho e da realidade, ou da realidade das aparências, é abstrata e difícil. Mas o essencial não é vocês conseguirem compreendê-la intelectualmente. O essencial é compreender como as breves noções que eu acabo de dar podem ajudar na vida cotidiana. Quando surgirem contrariedades, pensem para si mesmos. É evidente que não posso negar a existência deste ou daquele fato. Mas é realmente a mim que as coisas estão a acontecer? Eu sou um espírito eterno, imortal, e aquilo que agora estou a viver é um outro que não eu que está a vivê-lo. É uma ilusão, da qual eu sou espectador. Essa forma de pensar pode nos dar muita coragem, muita resistência e muita força. Ao passo que, se vocês se identificam com aquilo que acontece a vocês, vocês enfraquecem. Todos aqueles que levam demasiado a sério as dificuldades ou as desgraças colocam-se em situação de não conseguirem sair, porque essas dificuldades e essas desgraças só podem ser ultrapassadas se começar por não as levar tão a sério. De fato, acreditem, não é ao vosso eu verdadeiro que as desgraças acontecem. O vosso eu verdadeiro está muito acima de todas as vicissitudes da vida. O que sofre em vocês é esse eu irreal, que desempenha um papel e que passa por toda a espécie de peripécias, como acontece no teatro. Só devem levar a sério o que eu estou dizendo e não aquilo que acontece a vocês. Então, quaisquer que sejam os acontecimentos que tenham de atravessar, mesmo os mais difíceis, pensem que a vossa vida aqui na Terra não passa de um sonho. Um dia, quando acordardes, direis: que disparate! E eu pensei que era verdade. O homem desce à Terra, onde se entrega a toda espécie de atividades, a fim de conhecer a matéria. E em seguida, quando regressa ao outro mundo, mesmo que tenha aprendido muitas coisas, deve reconhecer que a realidade não residia ali. Sim, nós não passamos de um sonho do ser divino que está em nós. Estamos dormindo e devemos despertar. Mas despertar como? Pensando no nosso eu superior, concentrando-nos nele, identificando-nos com ele. Pouco a pouco, nossa consciência comum começará a unir-se à consciência do nosso eu superior, a superconsciência. Esta união é que é o verdadeiro despertar. Uau! Eu gostaria de complementar esse pensamento com uma frase, uma afirmação que eu recebi, que eu faço diariamente, que é a pergunta: quem eu sou? Eu sou Deus acordando dentro desse sonho que eu mesmo criei para mim. Ai, que lindo, Cláudio! É isso aí. É isso mesmo. Que lindo. Muito bom. Ah, é tão gostoso estar aqui com vocês. Que família gostosa que a gente criou aqui, né? Pouquinho tempo, mas a gente vai estar sempre junto. Bom,
Igor está lembrando que vamos disponibilizar a gravação de todo esse maravilhoso conteúdo no nosso canal do YouTube Fraternidade Branca Universal. Yay, Igor! A Duda levantou o braço. Bom, a gente queria aproveitar essa potência, né, de todo mundo junto, porque todos juntos somos mais, somos fortes, para a gente fazer uma meditação muito potente. Cláudia, escreve aí no chat, a Danuta está pedindo para você escrever essa frase aí no chat. Para a gente fazer uma meditação muito potente, que é chamado de laser, e eu vou pedir para a Laura conduzir a gente nessa meditação. Isso é uma aplicação extraordinária justamente do poder do pensamento. Nós conhecemos a luz, explicava o mestre, está por toda parte, numa boa, é ótima. Mas quando os cientistas conseguiram fazer com que todas as partículas vibrassem, partículas de luz, vibrassem em uníssono exatamente, eles criaram um laser. Com um raio laser, eu corto uma pedra como se ela fosse manteiga. E o nosso pensamento é a mesma coisa. Está cada um pensando em alguma coisa, ótimo. Todos pensando sobre a paz, é muito bom. Mas melhor ainda, todos pensando sobre uma mesma imagem, tipo o primeiro raio do sol de manhã, é o que ele gostava de fazer conosco durante 2, 3 minutos, que era um laser de pensamento. E aí ele disse, mas mestre, a gente quer rezar para a paz em tal lugar do mundo. Eu disse, vocês não sabem o que está precisando ser feito, vocês não estão com o roteiro na mão. Unifiquem o pensamento num quantum de luz, vendo, imaginando, de olhos fechados e vendo o sol nascendo, aquele primeiro raio, e as entidades que estão acima, aqui abençoando a gente, vão poder levar esse quantum de luz para fazer coisas que são necessárias no planeta e que a gente, em geral, nem sabe dessas coisas. A gente vive de globo, né, de televisão, informação, não dão a informação verdadeira. Então, muitas vezes ele terminava a conferência dele dizendo assim, 1 minute de méditation, 1 minuto de meditação, e nós meditávamos todos juntos, e era realmente 1 minuto, claro que era muito forte, né, com a presença dele, mas outras vezes eles vamos fazer um laser. Então nós convidamos vocês, você que vai controlar o tempo, tá, Carlinha, a imaginar em seu pensamento o primeiro raio de sol, e juntos podemos fazer isso. O importante é não se mexer, dizia ele. Está totalmente naquela imagem, e oferecemos isso em dia de Pentecoste para as entidades da luz que trabalham para o planeta Terra.
Os anjos agradecem. Te deu uma boa ajuda aí. Bom, gente, eu queria oficialmente encerrar nosso maravilhoso encontro, dizer que, se Deus quiser, teremos outro no segundo semestre, pretendemos organizar um outro, não sei ainda quando, e pedir para vocês divulgarem as gravações, a gente vai disponibilizar as gravações, eu queria pedir para vocês divulgarem, porque a gente quer uma grande família brasileira aqui, a fim de ensinamento, comungando com a gente desse lindo ideal, né? E eu queria só pedir quem quiser ficar para bater um papinho, porque eu tenho curiosidade de saber, por exemplo, saber a história do Cláudio, conversar um pouquinho com a Ana Luz. Não sei quem é que poderia ficar, toparia ficar. A gente vai parar de gravar. Tem o Bruno, da Airel também, que sempre tem tanta coisa boa. Eu queria que a gente pudesse parar de gravar, só para não ficar uma coisa assim, a gente poder bater papo. A não ser que alguém tenha alguma coisa que queira falar ainda, que acha que seja importante ficar na gravação.